Muito bem, pessoal, a gente está aqui falando das 3 leis de Newton, que são os princípios da dinâmica. Então aqui a gente fala primeiro do princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Depois a gente vai seguir falando do princípio fundamental, que é a segunda lei, e do princípio da ação e reação, terceira lei. No princípio da inércia, o enunciado é o seguinte, olha só, um ponto material está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a soma das forças externas que atuam sobre ele for nula. Ou seja, vamos admitir aqui um bloquinho em que você tem aqui 4 forças atuando, a força F1 e F2, F3 e F4, onde F1 e F2 atuam no eixo vertical e F3 e F4 atuam no eixo horizontal. Caso F1 e F2 tenham a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, as duas forças acabam se cancelando, porque a força que está para cima é igual a que está para baixo, uma cancela a outra, nesse caso aqui. E se essas duas aqui, ó, F3 e F4, também tiverem a mesma intensidade, como elas têm sentidos contrários, a soma das duas também vai dar zero, né? Porque uma acaba cancelando a outra, né? Então aí a força resultante, que é a soma das 4 forças, vai ser igual a zero. F1 cancela F2 e F3 cancela F4. A soma vai dar zero. No caso, a soma vetorial das 4 forças é nula. E quando acontece isso, das duas, esse bloquinho pode estar parado ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Se estiver parado, está em repouso, e aí o equilíbrio que ele tem é estático. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, o equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Agora, um corpo está parado, ele está em movimento, sempre em relação a um referencial. Né? Dizer que eu estou em movimento, que eu estou parado, vai depender em relação ao quê? Em relação à Terra. Né? Por exemplo, a gente pode adotar a Terra, o planeta, como sendo um referencial inercial. Em que situação? Não é em qualquer situação. Por exemplo, para um corpo que se move na superfície da Terra e realiza um deslocamento tão pequeno quando comparado com o tamanho da Terra, né? Para essa situação, eu posso dizer que a Terra é um referencial inercial, porque o movimento de rotação e de translação da Terra não vai afetar no movimento, por exemplo, de um carro numa estrada. A rotação e a translação não vai afetar, por exemplo, numa pessoa que corre. Enfim, para essas situações, a gente tem o quê? A Terra como referencial inercial. Né? Agora, para uma situação, por exemplo, que você tem um lançamento de um foguete, né? Um foguete que é lançado da superfície aqui e vai para o espaço, aí você tem uma situação aqui em que, nesse caso do lançamento do foguete, a Terra não pode ser considerada como referencial inercial, porque a rotação dela vai afetar no lançamento do foguete. Né? O lançamento normalmente é feito de pontos próximos da linha do Equador, porque a ideia é o quê? É aproveitar a rotação para dar impulso no foguete e fazer com que ele entre em órbita mais fácil, gastando menos combustível. Né? Então, as bases de lançamento de foguetes sempre são próximas da linha do Equador, porque aí você consegue aproveitar a rotação para poder dar impulso no foguete. Okay? Essa é uma situação em que a Terra não é considerada como referencial inercial. Agora, para um carro que se move numa estrada, com certeza, aí você pode dizer que a rotação e a translação está afetando no movimento do carro na estrada. Okay? Na maioria dos exercícios que a gente vai resolver aqui, né, a gente vai desconsiderar a rotação e a translação e vai perceber que a Terra pode sim ser considerada como referencial inercial. Okay? Então, aí vem outro conceito importante, que é o conceito de inércia. O que é inércia? É a tendência natural que um corpo parado tem de permanecer parado ou de manter-se em movimento retilíneo uniforme, caso esteja em movimento. Então, se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Todo mundo já experimentou uma situação parecida com essa, por exemplo, quando você está dentro de um ônibus, está em pé no ônibus, ou sentado, que seja, aí você, de repente, o motorista pisa no freio e você é lançado para frente do ônibus. Porque você estava em movimento, o ônibus para, você tende a permanecer em movimento. Por isso que você é jogado para frente. Da mesma forma que se o ônibus estiver parado e o motorista pisar no acelerador, você é lançado para trás. Se você estava parado, você tende a continuar parado. Isso que é inércia. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nas próximas aulas, a gente segue falando dos outros princípios, que é o princípio fundamental e mais adiante o princípio da ação e reação. Ok? Valeu!